Carlos Menezes, sou graduado e pós-graduado com mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia. Trabalho com Bike Fit desde 2009. Tudo começou com o site Biocicleta. Na época eu pedalava e tinha interesse em divulgar os pedais que eu fazia. Esse site foi crescendo e com o tempo eu tive a necessidade de fazer a troca de uma bicicleta e foi então que decidi fazer por um Bike Fit para acertar a escolha desse quadro. Nessa época eu encontrei o Marcelo, que foi a primeira pessoa que fez um Bike Fit científico, sem achismo, um Bike Fit de verdade, e me abriu um mundo. Nessa época eu me interessei muito em trabalhar com essa ciência e iniciei os cursos. No final de 2009, em outubro de 2009, eu inaugurei o Bike Fit em Uberlândia e desde então venho trabalhando com essa ciência. Com o passar dos anos, a gente acaba descobrindo que a bicicleta ela pode te oferecer mais coisas. Então veio a bicicleta como prática esportiva. Foi quando eu iniciei nas competições, sempre praticando a competição no mountain bike, mas nunca abandonando o speed, o prazer em pedalar nas estradas. Nesse tempo, a prática esportiva ganhou um caráter mais sério e veio uma outra paixão que é o pedalar longas distâncias. Nesse pedalar longas distâncias surgiu o cicloturismo na minha vida. Então é muito interessante quando a gente fala disso, que as pessoas geralmente têm a tendência de te forçar a gostar de uma coisa ou de outra. Ou você tem que gostar de mountain bike, ou de speed, ou de viagem, ou de competição, como se não pudesse ter espaço para tudo isso na vida de um ciclista. Enquanto eu não acredito nisso, eu gosto muito de speed, eu gosto muito de mountain bike, eu participo de competições e eu gosto do cicloturismo e acho que eles se completam. Acho que até em função do grau de impacto zero da bicicleta, assim como da natação, essa prática esportiva a gente consegue encontrar pessoas desde 2, 3 anos de idade até eu tenho clientes de 75 anos que pedalam regularmente. Então esse fator da bicicleta resgatar a sensação da infância e de juntamente com a possibilidade de praticar a vida toda, acho que torna ela tão eclética e a gente conhece tantas pessoas. O início com a bicicleta, ele não foi diferente na minha vida do que eu vejo na vida da maioria das pessoas. Na minha época existia, acredito que muitos vão recordar disso, a propaganda da Caloi, não esqueça minha Caloi, onde tinha o molequinho que colocava o bilhete na xícara, no chinelo, no roupão, na TV, e eu cresci sonhando com isso. Sempre foi um objeto de desejo a primeira bicicleta. Com a primeira bicicleta foi uma Caloi Cross Extra Light Aero, era muito boa aquela bike. E com 15, 16 anos apareceu a oportunidade de pedalar uma Caloi 10, na época Sprint 10. E nessa mesma época surgiu uma Caloi 12, que eu tive até pouco tempo atrás, uma Caloi 12 edição especial. Mas com a Speed, a sensação da liberdade ela é muito grande. Esse pedal nas estradas, nas rodovias, tornava possível pedalar na época 40, 50 quilômetros com 16 anos, que parecia uma coisa gigantesca. Nesse meio tempo, fiz uma pausa, que foi com 18, 19 anos, para fazer faculdade. E a bicicleta, ela tornou ali um meio de transporte mais secundário, com muito pouco uso. E quando eu concluí a faculdade, eu precisei resgatar isso, porque me faltava, tinha necessidade dessa prática esportiva. Até que me veio a vontade de pedalar mountain bike. Com esse pedal da mountain bike, abriu um novo horizonte. Com o mountain bike veio o desejo de competir. E uma prova que eu sempre tive dentro do meu calendário é o Desafio Goiás de Mountain Bike. Ele acontece todo o último final de semana de agosto. E é onde sempre me permitiu fazer um comparativo com o ano anterior e avaliar a possibilidade de estar melhorando ou não no esporte. Esse comparativo consigo mesmo talvez seja o maior benefício da bicicleta. Porque quando você tem um propósito e você se propõe a melhorar a cada dia, quebrar um
um número que seja, uma distância, uma velocidade, isso é uma coisa que você consegue extrapolar para a vida. Então, se você consegue se propor a um desafio e buscar esse desafio de maneira organizada, você consegue transferir isso para o seu trabalho. E isso tudo vem de encontro a um único propósito, que é o poder transformador da bicicleta. E isso tem sido uma coisa contagiante que a gente percebe ao longo dos anos um aumento muito grande na quantidade de pessoas que pedalam. E é muito difícil a gente parar para pensar e encontrar um ex-ciclista. Então, pessoas que pedalam sempre pedalam mais e sempre trazem novas pessoas para pedalar.